Você anda cansado o tempo todo? Mesmo depois de dormir, mesmo depois de tirar férias, relaxar, fazer coisas que você gosta, você continua exausto, exausto. E aí você pensa, o que está acontecendo comigo que eu não consigo sair desse lugar de cansaço? Então hoje é exatamente isso que nós vamos falar aqui. Você tirou férias, você passou por um final de semana, você dormiu até tarde. Eu não sei qual é a busca que você tem feito para sair dessa zona do cansaço. Mas eu quero que você entenda uma verdade aqui hoje. Talvez o que você precisa não é de mais descanso, seja você parar de se auto-abandonar. Porque o que eu mais vejo em consultório são pessoas que estão funcionando, mas elas estão cada dia mais cansados, cansadas. E aí chega ao ponto de começar a abrir mão de coisas realmente importantes na vida dela, porque acha que as coisas são o problema, quando na verdade o problema é muito mais embaixo. Então fica comigo nesse vídeo hoje que eu vou mostrar para você em qual lugar você se encontra e hoje eu preciso que você se olhe com verdade. Eu já disse que o nosso canal não é para sobreviventes, mas é para pessoas que realmente querem consciência e mudar o lugar da sua vida. Então vem comigo. Se esse tema já falou com você, já segue, compartilha, ative o sininho e claro, né, comente aqui e interaja. Para quem aqui não me conhece, eu sou a psicanalista clínica e terapeuta Michele Carlino e hoje eu quero trazer uma verdade para você que talvez você tenha se negado a olhar. Uma das coisas que eu sempre pego no consultório é: Michele, eu estou exausto. Eu cuido de tudo, eu resolvo tudo, eu olho para tudo e eu me sinto sozinha nessa jornada. E aqui é o primeiro ponto. Você criou um mecanismo de defesa onde você aprendeu a que, se você não fizer, ninguém vai fazer tão bem quanto você. E aqui entra outro ponto. Eu não consigo compartilhar as minhas dores porque lá na minha infância eu não me senti à vontade para falar. Eu não consegui verbalizar o que eu sentia. E eu preciso que você entenda uma coisa. Para ficar mais claro para você, mais lúdico, muitas vezes a gente traz assim: ai, olha para dentro de você, olha para o seu coração, olhe para sua criança. Mas eu preciso que você entenda que todo esse mecanismo é neuroquímico, é neurociência. O que que acontece? Nós aprendemos a como funcionamos. Por isso que os 7 anos de vida, os primeiros 7 anos, eles são muito importantes, porque é nesses 7 anos que você aprende a como lidar com as situações conflituosas no dia a dia. Uma das coisas que eu mais vejo em consultório, e talvez essa seja a sua dúvida, é: Michele, eu tô vindo aqui falar do que está acontecendo comigo agora. Então, talvez a sua queixa seja relacionamento, seja trabalho, seja filhos, seja marido, eu não sei qual é a sua queixa, mas eu preciso que você entenda uma coisa: o porquê que a gente traz que é lá da infância. Porque durante os 7 anos de vida, os 7 primeiros anos de vida, foi onde você aprendeu a se desenvolver. O que que isso significa? Quando veio uma situação conflituosa para você resolver, ali foram gerados os primeiros caminhos neurais, ou seja, meu pai gritou comigo, como eu reagi? Isso ficou registrado na sua memória. Então, todas as vezes que você passar por alguma situação que te faça lembrar daquele momento que alguém gritou com você, a sua mente vai buscar uma referência. Então, do jeito que aquela criança se comportou lá, é como esse adulto vai se comportar hoje, porque foi um caminho aprendido. Então você entende que não tem como você ignorar isso. Então, eu quero te trazer a clareza, o porquê que a gente sempre trabalha na infância, porque foi lá que você aprendeu a se desenvolver, a reagir nas suas ações hoje. Então, se lá na sua infância você não teve com quem contar, você hoje é um adulto sobrecarregado, porque você precisou ser forte. Se você não conseguiu falar, verbalizar para as pessoas aquilo que doía em você, hoje você tem dificuldade de pedir ajuda. Mas não é sobre isso só que eu quero trazer nesse vídeo. Eu comecei por esse caminho porque eu preciso que você entenda uma estrutura. Não adianta eu descansar, eu tirar férias, eu ir dormir mais cedo se eu não olhar para o grito da minha alma. Você tem que entender que nós precisamos unir o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Por quê?
Porque é muito fácil você ir numa academia, a gente consegue visualizar o cuidado físico de uma forma clara. Como que é? Eu preciso dormir, eu preciso beber água, eu preciso comer, eu preciso descansar. Você percebe que são coisas físicas, né? Se exercitar, que você consegue visualizar, é mais palpável para você. O espiritual também é o mais palpável. Eu sei que eu tenho que me relacionar com o Criador, eu sei que eu preciso frequentar uma instituição religiosa, eu sei que eu preciso me alimentar da palavra, que é o manual da vida, porque ali faz sentido ter princípios que moldam o meu destino. Mas agora entra, quando você cuida da sua alma? Quando você cuida daquilo que ficou negligenciado dentro de você. Por quê? Porque se eu aprendi que eu não posso contar com as pessoas, se eu aprendi que eu não tenho com quem conversar, para onde está indo todo esse cansaço, toda essa frustração emocional? Eu preciso que você entenda uma coisa: todos os dias, quando você acorda, é como se a sua bateria tivesse 100%, certo? Só que se a minha bateria está 100%, ou porque eu ainda continuo cansado, cansada? Porque existe algo aí dentro que está sugando a sua energia. Eu sempre falo isso em consultório e eu quero trazer os meus exemplos toscos para você, para ficar mais lúdico de uma forma mais clara. Vamos imaginar uma fruta podre, certo? Então você é um saco agora, onde todos os dias você coloca uma fruta podre dentro de você. Então, existe frutas que elas estão bem ruins, existe frutas que está começando a apodrecer, e existe frutas que estão saudáveis. O que que simboliza essas frutas, Michele? São coisas que você tem que engolir que você não gosta. São coisas que você não resolveu, coisas que você não pôs limite, coisas que você está colocando dentro de você, dentro desse saco, certo? E que você está ignorando, mas elas têm que ir para algum lugar. O que que significa essas frutas? Coisas que você ouviu e você não gostou, coisas que ultrapassaram os seus limites, coisas que você carrega, memórias, sentimentos que fizeram para você e que hoje você fala assim: "Ah, tá tudo bem". Eu ouvi um caso de um paciente e eu quero compartilhar aqui com você. Lá na infância ele ouviu o tempo todo assim: "Deixa que eu faço, você não fez nada direito". Na cabeça dele, era um mecanismo de proteção da mamãe e do papai. "Ah, eles querem que eu brinque". Só que ele ouviu isso tantas e tantas vezes, que isso se tornou uma verdade. Então, existe agora uma crença limitante de que aquilo que ele faz não é bom, que ele não consegue ir para frente, que tudo que ele começa ele não termina. Por quê? Porque aquilo ficou gravado um caminho neural, que ele não sabe fazer as coisas. E talvez eu quero trazer isso. Qual é o seu caminho neural? Qual é a voz que fica sugando a sua energia? Qual é a fruta podre que está danificando o seu sistema? Entendeu? E você está aí engolindo, engolindo. Porque eu quero que você entenda: a fruta que é podre que existe dentro de mim, eu posso não querer sentir ela, mas existe um gasto energético tentando fazer a manutenção de sobrevivência. Eu posso não sentir, mas a minha bateria, quando eu levanto, ela já não é 100%, porque o meu corpo tem que fazer a manutenção dessas coisas podres que existe dentro de mim. E você entende que isso é cansaço da alma? Você precisa olhar para você com verdade? Por que que muitas vezes você fica paralisado? Eu sempre falo isso em consultório. Não adianta eu querer funcionar se eu não sei como eu funciono. Se você vai para uma guerra hoje, vamos lá, fomos convocados para uma guerra. Qual é as suas habilidades? Em que você é bom? Aonde que você sabe que você não é tão bom e que você precisa aumentar a sua guarda? Quais são as armas que você carrega? Quais são as suas munições? O que que você faz bem? Se você não sabe isso, você não consegue fazer as suas lutas do dia a dia. E quando eu falo luta, eu não falo no sentido pejorativo de ser algo ruim, é de conquista, é de você realmente ir com garra, com força, de fazer o seu dia valer a pena. E aí, se você não sabe de tudo isso, se você vem com um monte de crenças limitantes, você percebe o cansaço, o esgotamento emocional que você traz todos os dias? E você quer funcionar, você quer resolver as coisas, você quer sair desse ciclo, mas você não consegue, porque você está abandonando você. Você está negligenciando uma parte sua, porque nós somos corpo,
alma e espírito. E se você não olhar para sua alma, nada vai bem. Nada vai bem. Olhe para você com verdade. Quais são as frutas podres que existem dentro de você? O que que você está ultrapassando de limite? E aí, se você não olha para isso, você começa a terceirizar a responsabilidade. O problema está no meu cônjuge, o problema está no meu chefe, o problema está em todas as outras coisas. O problema está porque eu não descanso. Só que quanto mais você olha para isso, você começa a achar que tudo é o problema, só que você começa a ficar desconectado. Porque se todo mundo é o problema e eu tento retirar coisas de mim e eu não mudo, você começa a entrar numa frustração. Porque na verdade a questão aqui não é as pessoas, é comigo. O porquê que eu não consigo olhar para isso? O que eu estou carregando? E quando eu falo de carregar, eu não falo de fazer coisas a mais, eu estou falando emocionalmente. Porque você só vai aprender, de fato, o que você deve carregar ou não, quando você saber das suas prioridades. Quando você saber o seu caminho, quando você entender qual é a sua luta diária, quais são as suas potencialidades. Porque senão você só vai sobreviver. E o objetivo desse canal é te trazer a clareza para você viver a sua vida com verdade. Então, pare de negligenciar a sua alma. Para de negligenciar as suas emoções. Para de achar que terapia é coisa supérflua. Para de achar que olhar para as suas emoções é coisa quando tiver tempo. Porque se você não estiver bem emocionalmente, você não sustenta o crescimento, você não sustenta a prosperidade, você não sustenta relacionamentos saudáveis. E aí você fica frustrado, cansado, sempre correndo atrás do rabo. Então chega de viver assim. Hoje esse vídeo chegou para você, para tirar as escamas dos seus olhos e você realmente se olhar com verdade. Eu vou ensinar algo que eu ensino para os meus pacientes. Todo paciente que chega para mim, eu falo assim: você precisa fazer um diário emocional. E se você é homem, tá? Eu quero que você entenda, quando você é criança, você tem sentimentos. Ai, porque esse negócio de sentir não é para mim. Não, é sim. Você sente. Você é um ser humano. Tem coisas que machucam, tem coisas que você precisa liberar. E talvez a sua vida está parada justamente porque você acha que não é importante. Então, faça um diário das emoções. Faça um mapa das suas emoções. Porque esse mapa não tem a ver com um diário de coisas de menino, de coisa de criança. Não. É um mapa para saber como você funciona, para você entender quais são os meus gatilhos. É você colocar realmente você na mesa. Bom, aconteceu essa situação, eu fiquei irritado, eu fiquei mais cansado, isso aqui me fez explodir. Bom, então o que que aconteceu nesse dia que gerou algo em mim para que isso acontecesse? Aí você já coloca um sinal de alerta. Tal situação, tal palavra, tal pessoa tira a minha energia. Aí eu vou começar a buscar dentro de mim o porquê que aquilo tem um efeito sobre mim. Aonde começou isso? Desde quando? Quando eu ouvi isso pela primeira vez? E você percebe que aí você começa a ter um desenvolvimento emocional, você começa a mapear como você funciona, e aí você vai começar a se blindar, a se proteger, entender aquilo que você é bom, e aí você para de terceirizar a culpa e você começa a ser mais responsável com a sua vida. Esse é o meu desejo para você. E eu espero realmente que esse vídeo tenha feito sentido, porque eu quero realmente que você viva a verdade sobre você. Cada um de nós temos habilidades únicas, exclusivas. Eu preciso de você. Você é uma pessoa extraordinária. E talvez você está aí sobrevivendo, tentando se encaixar, tentando se diminuir, entendeu? Para funcionar. Então chega, chega. Hoje você chegou nesse vídeo para ser liberto. Você chegou nesse vídeo para entender quais são as coisas podres que existem dentro de você e que precisam sair, que precisam ser liberadas, porque você todos os dias sobrevive, mas você agora precisa fazer uma desintoxicação para você viver a verdade sobre a sua vida. Então, se esse vídeo falou com você, já segue aqui, compartilha, ative o sininho, se inscreve aqui no canal, porque eu preciso que você saia desse lugar. Porque eu quero ouvir a sua história, eu quero ver você brilhar. Esse é o meu intuito como psicanalista e terapeuta, trazer luz para o seu caminho e a verdade sobre você. Você é incrível, ok? Comente aqui, eu quero que você faça esse mapa.
entendeu? O que você carrega de bom? Não quero olhar para as coisas ruins, porque isso só pertence a você. E eu não quero dizer ruins, eu quero coisas que você precisa melhorar. Todos nós temos potenciais bons e coisas a serem melhoradas. Identifique o seu, mas compartilhe aqui hoje quais são as suas potencialidades, que vai ser um prazer ler e conhecer um pouquinho você. E você que percebeu que existe muitas coisas que você precisa elaborar, aqui está o meu link. Agende já a sua avaliação gratuita e vamos juntos trilhar essa jornada. Afinal, esse é o meu objetivo aqui, ajudar você a resplandecer. Então, até o próximo vídeo.